Vamos lá, boa tarde. Não estranhe, já explico. Hoje vai ter mais filme, mais tempo e mais quantidade. Pensou que ia escapar de mim? Bom, vamos nessa. Eu vou de vez em quando dar uma parada no que eu tô falando porque eu tô aqui no Waze também. Eu não sei que mania que o Waze tem de me mandar descer pra subir. Mas vamos lá. O que acontece é o seguinte. Você chega no trabalho de manhã. Fato 1. Chega no trabalho de manhã e descobre que no seu bolso está a chave do seu carro. O seu carro é usado pela sua esposa para buscar o seu filho às 4h pouco da tarde. Ponto 1. Então, como é que eu faço? Eu tenho algumas pendências que eu de vez em quando dou uma adiada para uma situação dessas. Então eu preciso ir. Tem uma pendência na Caixa Econômica que eu preciso resolver. E aproveitou e teve também tem uma assinatura para coletar de uma das procuradoras de uma das empresas que eu faço RH. Então eu vou aproveitar essa tarde para isso. Não fosse essa assinatura, eu iria pro Sesc e depois. E a Caixa Econômica que eu vou pode ser qualquer uma. Então eu vou na de perto de casa, tem uma agência grande que eu já fui muito bem atendido lá. Então eu vou lá mesmo, porque eu tô próximo. Na verdade eu vou pra casa, deixo a chave com a patroa e depois desço pra Caixa Econômica. Prometendo que às 14h10 eu estarei lá. É aqui no Campo Belo. Primeira etapa. Depois é em casa mesmo. Aqui é minha dentista. Tá bom, né? Tá bom? Então tá bom, né? Vocês são bães. Ah, o super poderoso barulhento tá aqui ao lado. Bom, eu tô aqui com o próximo farol um pouco mais longo, eu tento pegar. Eu tô com um calhamaço de papeizinhos, de post-its, que eu vou marcando os assuntos a falar. Eu sempre dou uma pausa para não ficar continuando com Corinthians, então eu sempre dou uma pausa. Mas eu me lembro de um assunto que me chama a atenção. Tá certo, bonitão. Tá certo, bonitão. Pela esquerda ele vai pra direita e tá tudo certo. Aqui esse barzinho, ó, aqui na esquina, aqui na frente, aqui, ó. Eu vim um dia aqui tomar uma cerveja com os meus irmãozinhos fofinhos. Bem gostoso. Pena que tava frio aquela noite. Foi a noite da bomba. Foi a noite do áudio da JBS.
Do Aécio, do Temer? É isso aqui que você quer que eu faça? Como assim? O que você exatamente quer que eu faça, hein, cara? Tinha um assunto que eu queria falar. Tá falando um pouco aqui de esporte, né? E queria falar sobre um detalhe que me irrita profundamente. Nossa, tá difícil de conversar, cara. Tá difícil por causa do Waze aqui na minha orelha. Vire à direita, vire à esquerda. E aí eu me desconcentro. E aí eu queria que esse caminho fosse bem narrado. Então eu vou fazer o seguinte, cara. Eu vou pegar um item aqui e... Deixa eu ver o que eu tenho aqui, por exemplo. Isso aqui eu já falei. Já falei. Ração já falei. Vou falar sobre isso aqui. Como durante muitos anos a gente ouve falar sobre essa bosta, então vamos falando. Bom, a questão aqui é... Primeiro uma questão histórica, depois uma questão retórica. Não sei se eu usei corretamente os termos aqui, mas a intenção é boa, tá? Eu não sou tão erudito assim. Opa, claro que eu espero você. Não tem problema nenhum não, brother. Pra eu atravessar e continuar. É que é Moema, né? Então... Enfim. Houve, historicamente, isso é fato, houve em 1600 e alguma coisa, no século 17, houve a invasão, a ocupação de parte do Pernambuco, inicialmente, né? Inicialmente, os holandeses invadiram, ocuparam, conquistaram, inicialmente Recife, depois foram ampliando esse domínio de forma a Avenida Indianópolis. Olha elas aí, né? Fato histórico. Parece que é isso aqui. Deixa eu só entender aqui. Eu atravesso, vou pra lá e viro à esquerda. Tá. É isso. E aí viro à esquerda aqui, certo? Chabarás. Chibarás. Minha nossa, que doideira isso aqui, bicho. Essa narrativa vai ficar muito chata, é um assunto bem interessante.
50, né? Houve a invasão dos holandeses nesse pedaço do Nordeste brasileiro, que depois foi se expandindo. Teoricamente a coisa durou até se expandiu até outros estados. E esse fato em si ocorreu até não foi no Pernambuco, parece que foi em Alagoas ou alguma coisa assim. Isso não tem tanta importância. A questão é que existe uma história, não sei se é história ou história, de uns mártires brasileiros, os primeiros mártires brasileiros. Deve ter um orgulho lascado em martirizar ou ser mártir, né? Mas enfim, a história conta essa história. Por que eu falo história esse mais ou menos, né? Não confortável. Porque a questão aqui é que é uma história católica, né? Ela não é uma história catedrática, né? De que tal fato ocorreu realmente, né? Então eu não sei direito. Eu deixo muito claro que não tenho confiança pelo simples fato do conto popular. Do conto popular. Mas teoricamente houve um massacre, houve um ou alguns, houve um ou houveram alguns massacres de fiéis católicos. Supostamente o que acontece é que essa história conta de que os holandeses eram calvinistas, eram protestantes. E o Nordeste brasileiro já sabidamente convertido ao catolicismo ou com a cultura do catolicismo. E esses supostos mártires foram assassinados por conta de serem católicos e não quiseram se converter ao protestantismo. Deixo muito claro que eu não me sinto nem um pouco confortável com essa história. É aqui, filho? Um pouquinho. Cristóvão Pereira. Já virei. Jesuíno Maciel. Quando as ruas são pequenininhas, ele fica falando sem parar. Tá, agora é longo aqui. Bom, a história é essa. Eles se recusaram a aceitar a suposta nova religião e foram assassinados por isso. Por que eu tenho grande resistência em aceitar essa história? Porque é muito fácil você pegar isso em proveito próprio. Porque os requintes de crueldade, não estou dizendo que essas pessoas não morreram.
não existiu a história, é muito possível que houveram esses assassinatos mesmo. Várias pessoas, 30, 40 se eu não me engano, são esses supostos mártires brasileiros. Já chegamos. Meia, 24, né? 700 metros lá na frente. Tá. Eu me sinto extremamente desconfortável em aceitar essa história por saber da utilidade que essa história teria para a Igreja Católica no Brasil. Primeiro de tudo, esse uso político mesmo. Tá? Para mim muito fácil de entender que há um uso político disso. Segundo, que eu acho difícil uma coisa que não teve parâmetro em lugar nenhum. Nunca houve em terras latinas esse conceito de guerra entre protestantes e católicos. Tem uma coisa mais forte ali na Irlanda, né? Mas não... é muito raro, é caso único. Nesse lugar, nesse interior do interior, quer dizer, em Recife não houve nenhum caso desses. Na invasão inicial de Recife, por exemplo, sabe-se que não existe, por parte dos holandeses, não existe nenhum registro histórico sobre imposição cultural, imposição religiosa. Não é de agora. Não é de agora, é de muito tempo. O que foi isso? Cadê? Cadê? 624. Então tem que parar aqui. Vou deixar aqui na sombrinha. Vou ali fazer o que eu tenho que fazer. E daqui a pouquinho a gente continua, tá, gente? Não sei bem o que é isso. Até já. Vamos lá. Vambora, tá na hora, vambora. Ali é o vereador José Diniz, né? Então eu irei no sentido de Marginal Pinheiros, Santo Amaro e Ibirapuera Centro. Acho que eu estou em Ibirapuera Centro é melhor aqui, né? Acho. Agora eu acho que a Marginal Pinheiros está mais pra dentro aí. Não vou arriscar não. Não vou arriscar não. Acho que é pra cá, Ibirapuera. Tava falando, tava tudo meio enrolado, meio complicado por causa do Waze e tal. Eu devia ter deixado o celular aqui, né? Pra qualquer ligação, qualquer contato. Mas enfim. Supostamente aconteceu uma chacina, um assassinato, um assassinato coletivo, uma barbaridade humana, cuja história contada e passada é de que pessoas foram mortas, foram assassinadas, foram torturadas porque não se converteram do catolicismo ao protestantismo. Há até a descrição exata, eu li, tá? Há até a descrição exata sobre a frase de uma das vítimas que gritava:
salve o Sagrado Sacramento, que é a efetiva defesa do catolicismo em si, porque os sacramentos são católicos, né? O conceito de sacramento é católico. Ok, tem essa história. Eu nunca tinha ouvido falar disso, mas dizem que na região onde supostamente aconteceu isso é caso contado há muito tempo, com certa, como é que a gente diz? Com um certo grau de santidade, aonde os moradores cultuam essas crenças seculares já, porque há muito tempo se fala sobre isso. Jabaquara, Ibirapuera, Moema. Regis Bittencourt, imigrantes à direita. Não é nada disso. Eu acho que a questão aqui é mais Ibirapuera, Moema mesmo, né? Uma ambulância aqui ao lado. Tá, é porque aqui deve ter... se eu soubesse que avenida é essa de baixo, eu tô achando que é a Santo Amaro. Embora eu saiba que o fim dessa avenida aqui, eu acho que é o próprio Ibirapuera ali, o caminho que eu faço normalmente mesmo. Eu não conheço muito a região aqui, eu não quero ficar indo pelo Waze de novo. Regis Bittencourt. Regis Bittencourt é Marginal de Pinheiros, Itaim Marginal de Pinheiros. Opa, aí sim. Aí sim, que aqui eu vou fazer o retorno, provavelmente. Vou cair. Se eu não estou enganado, essa aqui é a Avenida dos Bandeirantes. Aí também tá bem tranquilo. Voltemos. Então isso é um fato que na cultura local, ali da região onde aconteceram os tais assassinatos, fala-se, usa-se como uma história antiga, lendária, de grande respeito, de grande admiração da população. Certo. Agora eu estou localizado, devidamente localizado. Tá. Ok, até aí beleza. Por que eu estou contando tudo isso? Porque isso chegou ao Vaticano há um bom tempo, e com o pedido de santificação, canonização, beatificação. Eu não sei exatamente, houve uma época que eu sabia como era o trâmite completo. Eu vi padres nas minhas aulas de religião, no primeiro grau, no Colégio Dom Bosco, no Instituto Dom Bosco. Padres chegaram a explicar como é que funcionava isso. De que há uma representação específica de uma comunidade católica, que é enviada segundo um padrão específico ao Vaticano, que é analisada, investigada, e entre os praxes existe inclusive a necessidade da comprovação ou do testemunho de milagres específicos, porque o santo, o mártir, ele tem que ter o caminho completo. Então o caminho completo é também o milagre, alguma cura, alguma coisa que se atribua a esse suposto santo, ou a esse postulante a santo. E como é que se sabe disso? A pessoa, através de um testemunho documentado, regiamente documentado, com detalhes e tudo mais, explica que teve um problema XYZ, de gravidade XYZ, e que pediu intercessão àquele suposto personagem, e que teve a cura alcançada, a graça concedida, enfim. E isso é levado em consideração também.
Hoje que aí, nesse caso que eu estou contando, é que eu descobri que o Papa, o administrador dessa documentação pode não considerar todo o processo. A palavra final é do Papa, né? Beleza. E esse processo estava lá em trâmite no Vaticano, não sei há quanto tempo, e Francisquinho veio pra cá já. Eu sou suspeito porque eu gosto da postura desse Papa. Depois de um Ratzinger, qualquer coisa seria relativamente boa. E Francisco chega, quando ele chega, eu não vou contar a história do que eu acho nem nada, mas a postura dele é diferente. Ele tem um conceito de abertura, de menor discriminação, separação, ele tem menos arrogância no conceito de consideração da própria fé católica. Ele é um cara que ele tem atitudes e discursos ele tem uma visão mais moderna, como há muito tempo a gente não via de um líder católico. Mas enfim, Francisquinho, no último fim de semana, não sei se existe um cronograma específico, mas no último fim de semana ele proclamou que esses mártires brasileiros, existe o nome de todos, existem alguns que nem nome têm, porque não tem identificação. Os assassinatos foram bárbaros, tá? Vamos deixar isso muito claro. Eu, particularmente, duvido, mas duvido mesmo, desse suposto motivo dos assassinatos. Eu acho que isso era coisa como os poceiros fazem hoje de assassinar, de matar pessoas por conta de terra, por conta de ocupação, por conta de dominação. Eu acho que isso é pura e simplesmente, eles foram vítimas de uma guerra de ocupação, de um processo de continuação do domínio que a Holanda tinha altos planos para o Brasil. Mas enfim, até aí ok, beleza. Por que eu estou falando tudo isso? Porque eu vou chegar aqui no ponto. O que acontece é que um avião da FAB, Força Aérea Brasileira, levou um grupo de poderosos brasileiros ao Vaticano para esta cerimônia. Tinha desembargador, tinha procurador. Eu duvido muito se não houver um ou outro político ou alto assessor político. Já é essa? Ai, 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 será que eu perdi? Espero que não. Antigamente, mas lá na frente tinha a saída da Eusébio Matoso. Tomara que ainda tenha. E esse é o ponto chave do que eu queria dizer. Isso foi muito pouco difundido, isso foi simplesmente tratado como uma questão corriqueira, e o tal do Estado laico brasileiro, ele está sendo simplesmente mijado e cagado em cima, né? Vamos deixar isso bem entendido, de que o Brasil apertou o botão do foda-se nessa questão da laicidade. E defensorizinhos disso ou daquilo, vocês que estão reclamando sobre esse conceito do ensino religioso confessional nos colégios, nas escolas públicas, agradeçam e batam palma a senhor Luiz Inácio da Silva. Foi ele que começou essa brincadeira, assinando um decreto sobre esse assunto. Tá? Tá bom?
Não culpem Temer, não. Não culpem Eduardo Cunha ou bancada evangélica agora, não. Tá? Vão para cima do que lhes é direito. Tá? E eu acho engraçado certas pessoas que eu vejo defendendo com tanta ênfase esse suposto movimento de esquerda, que para mim na verdade é um movimento de bosta. Não temos esquerda efetiva, representativa e correta no Brasil. Eu achei que tinha há 15 anos atrás. E há 13 anos atrás eu descobri que não tinha e não encontrei mais. Tá? Então, voltemos aqui ao assunto. Mais uma que não importa, né? Foda-se, foda-se. Dinheiro público para levar uma comitiva para representar o Brasil nessa questão de uma suposta santificação, beatificação ou canonização, eu sei lá, de alguns santos brasileiros. Que pena, cara, que pena que a gente tá chegando até aí. E aí, claro que eu não vou perder a oportunidade de cutucar o fato também religioso da conversa. Primeiro, essa questão política para mim é muito clara. É muito clara essa questão política para mim. Eu tenho sérias dúvidas sobre o motivo. Eu não tenho dúvidas de que alguma coisa muito forte envolvendo essas pessoas aconteceu nessa tal época ou em referência à história oficial. Mas eu tenho sérias dúvidas de que holandeses calvinistas assassinaram sertanejos católicos que se recusaram a aceitar o protestantismo. Eu tenho enormes dúvidas. Eu tenho enormes dúvidas em relação a isso. Tá? Agora, não posso duvidar da história em si. Também seria muita arrogância da minha parte. Muita arrogância da minha parte. Também não tenho acesso e não vou perder gastar meu tempo com essa investigação. Mas meio que conhecendo o mundo atual e o país que a gente vive e a igreja em referência, eu vejo grandes possibilidades de que haja uma forcinha para que a história seja delimitada dessa forma. Há grande interesse em que assim seja, enorme interesse em que seja assim. E aí, como eu falei para vocês, existe todo um ritual, toda uma sequência de atividades para se chegar ao veredito, entregar esse processo inteiro nas mãos do avaliador final, que é o Papa. E Francisquinho ignorou, ele falou que não levou em consideração a questão do milagre. Mas existia o registro de um milagre. Eu prefiro ficar comigo de que não tem importância quem foi, então não quero saber exatamente detalhes do caso, não tem importância mesmo. Já eu continuo. Mano, vocês não sabem o que tá quente. Bom, o fato é que o milagre descrito trata de um casal lá da região que tem essa história contada há várias gerações
e tem a sua simpatia por esses santos, por esses mártires, por esses... Eu não sei nem como é que eles chamam lá, os santos mártires, sei lá, eu não sei exatamente como é. E a descrição do fato, do milagre, é o seguinte: um senhor, que parece que era um tumor cerebral, alguma coisa assim, um tipo de um tumor, muito raro, muito forte, e esse senhor, juntamente com a sua senhora, se dizem devotos dos mártires. E através de orações, ao que eu entendi na matéria, o homem está vivo. Acontece aqui, a descrição diz que o tipo de tumor que esse senhor sofre nunca deu uma sobrevida maior do que 3 anos. E o homem está há 15 anos vivo. Sim, ele está vivo, ele está vivo. Ao que parece que ele não anda, né? Ele não anda, tem algum problema, enfim. E essa a comprovação do milagre diz que a graça é alcançada através do intermédio dos santos mártires brasileiros lá do Nordeste. Até aí tudo bem, né? Porque é crença, né? Crença é crença. Você já sabe o que eu penso sobre isso. Mas a frasezinha da mulher me deixou abismado, de que é assim. Ela fala, já que, assim, o diagnóstico médico também é anexado ao processo. E o médico que assina o processo diz que, acho que até corretamente, diz que trata-se de uma exceção à medicina. Simples, claro que é uma exceção. E pronto. A questão é que a mulher vira e fala assim: a medicina foi só um complemento. O que vale mesmo, que manteve meu marido, que mantém meu marido vivo, é o milagre. Ele está curado. Não, ele não está curado. Ele está com várias sequelas, mas isso não tem importância. Eu nem vou contestar que ele está curado. A questão é que é mais um argumento covarde. Lembra de argumento covarde, quando eu falo para você sobre argumento covarde, que o religioso usa? O religioso usa o seguinte argumento. Ele fala, isso é Deus. Eu falo, não é. Ele fala, me prova que não é. Quem propôs a primeira alternativa foi ele. Que eu me dou o direito de não aceitar. E quem me pede a prova é ele. É a mesma coisa aí. Não parece a mesma coisa? Eu te explico. Dá para abrir a cabeça desse homem agora e descobrir o porquê exatamente que ele sobrevive há tanto tempo? Dá para se ter o diagnóstico completo? Principalmente a gente está falando de uma coisa cerebral. Então, cara, é assim, já que você não me explica, eu uso esse argumento. E quando explicarem? Sabe o que vai acontecer? Quando ele vai falecer um dia, não quero que ele faleça não, deixa isso muito claro, deixa ele lá professando a sua fé. Não me incomoda, não tem problema algum e é garantido pelo Estado laico. A questão é que quando ele morrer, sabe o que vão fazer? Vão praticamente prender ele lá, lacrar o caixão e não deixar ninguém encostar. Porque um cientista podia pegar e falar assim, eu posso
estudar o cérebro dele, depois de morto, tá? E eu tenho certeza que, se não rápido, em algum momento a ciência explica. Em algum momento a ciência explica o porquê da sobrevida dele, tão alongada em relação aos outros casos. E seria uma ótima que eles estudassem, porque eles poderiam encontrar argumentos, encontrar matéria, encontrar material, encontrar didática suficiente para diminuir o sofrimento das pessoas em relação a esse mal. Então, gente, eu estou colocando aqui mais uma vez, a minha visão, a minha posição de que, não, quando você quer duvidar, você duvida de tudo. Sem dúvida, isso me faz um ser humano, duvidar. Duvidar para descobrir, para encontrar, para melhor explicar. E tem tanto a sabermos que uma forma de pensar que delimite o nosso saber, que aceite uma explicação vaga e abstrata, não pode perdurar por tanto tempo, não pode ser tão levado em conta atualmente. Como eu falei no último vídeo, sobre o genial Marco Feliciano e toda a sua orla de burros seguidores. Cara, desculpa, você acha que esse homem é um gênio, é um santo? Você é uma das pessoas mais burras que eu posso ter visto na minha vida. Você, na minha opinião, renunciou ao seu direito de pensar, ao dom que você ganhou, do que você quer que acredite. Se você acha que o seu Criador se contenta em você anular a sua inteligência e se tornar, pura e simplesmente, se tornar uma ovelha, um boi, um gado que tem que ser pastoreado, me desculpa, você renegou a maior qualidade que o ser humano tem, que é o seu raciocínio, que é o seu direito à dúvida. É o direito à dúvida e à pesquisa dessa dúvida, e a busca de sanar essa dúvida. Sem dogmas, sem paradigmas, sem conceitos abstratos sagrados, misteriosos. Eu não posso te dar o respeito completo. Eu não estou rindo de você, eu estou lamentando. Eu não acho que a ideia do não religioso, que a atitude correta para o não religioso é o desprezo. Eu não acho. Eu acho que é muito mais a compaixão. Muito mais tentar dar uma explicadinha a mais. Muito mais jogar a dúvida. Para que a nossa inteligência vá se emoldurando de uma forma mais útil a todos nós. Inteligência e racionalidade bem utilizadas servem para eliminação de problemas, servem para aplicações mais justas de conceitos humanos, tá? Se uma religião, se um conceito, se uma doutrina me faz abandonar o meu sentido de raciocínio, de busca, de dúvida, ele não pode ser levado em consideração por mim. Eu não posso aceitar levar a sério, não posso me calar e aceitar o último argumento, mistério da fé, sagrado. E a fé é sagrada. O conceito de fé individual é sagrado. O conceito de fé aplicado à coletividade, ele é tenebroso. Tenebroso.
terminando nesse caso, uma escola de uma cidade do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro, aproveitou a liberação do excelentíssimo Supremo Tribunal Federal em relação ao ensino do religioso facultativo, e colocou e obrigou os alunos criou um procedimento de, antes de entrar às aulas todos os dias, todos rezem o Pai Nosso. Mas não é obrigatório. Sabe por que não é obrigatório? Porque os pais de alunos que não quiserem participar devem informar por escrito a escola e os seus filhos serão colocados ao lado, numa fila à parte. Você já cria discriminação logo de cara. O argumento está permitido o ensino religioso e o Pai Nosso é uma oração universal. É mesmo? Vai lá na Índia, vai lá em Bangladesh e fala pro pessoal, me ajuda a rezar o Pai Nosso aqui. Vai lá na Arábia Saudita, chega lá no meio e fala, pessoal, me ajuda a rezar o Pai Nosso aqui. Vocês não têm vergonha na cara? Ah, sim, foi cassado, tá? Um juiz determinou o cancelamento dessa norma da escola. A escola já informou que vai recorrer. E é isso. Esses são os nossos laicos, os nossos valores laicos. Beleza de país que estamos criando. Temos muito trabalho a fazer.